Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas de projetos, estudos de subestações, montagens, qualquer dúvida relativa às subestações de equipamentos também, você pode mandar aqui pra gente que a gente vai responder. Então aproveita a oportunidade e manda dúvida. No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai responder a dúvida do Eduardo F. Godoy. Ele falou assim, ó: quais são os elementos que devem aparecer nos coordenogramas? O coordenograma de proteção, ele sintetiza todos os cálculos que nós fizemos para o estudo de proteção, seja a função 50, 51, 67, 32, o que seja. Mas normalmente a gente plota no coordenograma as funções de sobrecorrente. Então, predominantemente a gente vai ver as funções 67, 50, 51 no coordenograma, que é o mais comum da gente encontrar, tá? Agora, quais são os elementos também que a gente vai ver no coordenograma? A gente vai ver as características elétricas dos transformadores, que normalmente são plotadas através dos pontos ANSI, perfeito? Que é o ponto de dano desse transformador, que a gente não pode permitir que a corrente alcance essa magnitude pelo tempo que o transformador vai danificar. O outro ponto também que a gente vai ter no coordenograma é a corrente em rush dos transformadores, a corrente de magnetização, se eu tiver só um transformador, e a corrente de energização de múltiplos transformadores, ou em rush, se eu tiver vários transformadores, também tem que ser plotado. Uma outra informação muito importante são as correntes de curto-circuito presumidas no ponto onde eu quero fazer a análise da minha proteção, pois essas são as piores solicitações que podem ocorrer no meu sistema. Em termos de corrente, eu tenho que eliminá-las o mais rápido possível, então eu tenho que verificar qual que é o valor dessa grandeza e ver se os meus estudos estão sendo protegidos. Nos estudos também a gente costuma ver nos coordeноgramas as curvas de dano dos cabos, perfeito? De capacitores também, curvas de motores também a gente costuma ver nos coordenogramas. Em se tratando de concessionária, a gente só vai ver as curvas de tempo inverso, tempo definido das 50 a 51, normalmente, tá? Instantânea também, e a 67, como eu falei, tá? E é importante que você tenha a seguinte discernimento: coordenogramas mais simples, a gente só vai ver 50 a 51, curva do fusível também a gente vê plotado. E também nos coordenogramas mais complexos, que é para mini geração, mais complexos, né? Não é tão complexo assim, a gente tem os coordenogramas quando tem mini geração distribuída, a gente já vai ver a 67 plotada ali também. Lembrando de novo, o fusível também a gente vai ter, e também o ajuste da proteção do alimentador a montante, que está acima da concessionária. Perfeito? Então, basicamente, são esses elementos que a gente vai ver em um coordenograma. Perfeito? Agora, a pergunta do Diego de 8422. Gostaria da explicação das funções 32 e 67. Bom, Diego, a função 30, é importante a gente entender que tem duas coisas distintas, tá? Função de proteção e aplicação da proteção, ou filosofia de proteção. Esses dois conceitos são muito importantes a gente discernir. Função de proteção, a função de proteção sim. Função 32, função direcional de potência. Pode ser potência ativa, potência reativa ou potência aparente, que eu posso configurar essa função de proteção. Ou seja, eu vou limitar uma potência em determinada direção, seja com tempo definido, seja com a curva de tempo inverso ou com a curva de tempo instantâneo, tá? Tempo instantâneo é muito raro de utilizar, tá? Normalmente não se utiliza. Então, a função 32 eu quero limitar a direcionalidade de potência. Função 67, ela nada mais é que a função 50-51 de sobrecorrente. Como a função 50-51 ela é bidirecional, a 67 na verdade ela limita uma direção específica que ela quer que opere. Então, para uma direção ela vai restringir a operação, e em outra direção ela vai permitir que o relé opere. Ou seja, se eu estou com o relé ajustado, com a corrente de curto-circuito de 100 amperes e no circuito está com 200 amperes circulando, só que está na 200 amperes na região de restrição, o relé vai falar assim, ó, a 67 não está permitindo operar porque não está na região de operação, mas sim na de restrição, tá? Então a 67 basicamente vai fazer isso. Quando que eu uso essas duas funções? Função 32, na grande maioria dos casos, mini geração distribuída, e quando eu tenho gerador em paralelismo. 67, da mesma forma, mini geração distribuída, e em alguns casos, de alguns concessionários, onde eu tenho a gerador em paralelismo. Perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do Elias Tilling. Ele perguntou assim: fonte de trip capacitivo pode ser substituída por bobina de mínima? Não. A bobina de mínima nada mais é que um solenoide que, quando tem presença de tensão, ele vai liberar o mecanismo do disjuntor para que o disjuntor feche. Qual que é o objetivo dele? Função mínima. A função dele é garantir a tensão mínima no comando daquele disjuntor. Aí ele não permite ligar porque ele não tem tensão mínima garantida. Essa é a função da bobina de mínima. Trip capacitivo é uma fonte auxiliar, é uma redundância que vai permitir o envio
da energia para a bobina de abertura quando estiver alguma anormalidade no circuito. Por exemplo, ele recebeu um trip ou até mesmo um botão de abertura de um painel que alguém estiver mandando o disjuntor abrir. Então, o trip capacitivo é uma fonte redundante que faz o acionamento da bobina de abertura, fazendo com que o disjuntor abra ou também feche, tá? Se for necessário essa redundância aí de fonte, tá? Então, esse foi o nosso Mesh Responde. Se você ainda tem sua dúvida, não perde seu tempo. Manda aqui embaixo que nós vamos responder absolutamente todas para que você possa participar e tire esse problema aí, essa pedra do sapato aí, beleza? E não se esqueça de se inscrever onde você tiver Instagram, LinkedIn, o que seja, se inscreve aí para você receber todos os nossos conteúdos. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo Mesh Responde.